Olá, gente, boa tarde. Tudo bem com vocês? Bora de cafezinho com a Josi. Tudo bem? Então, ontem, como eu havia falado, eu abri uma caixinha de perguntas para que vocês me enviassem, né? Vocês enviaram várias perguntas e assim, fiquei muito feliz com a participação de todo mundo. Nossa, muito feliz mesmo. Eu vejo como tem pessoas dispostas e a fim de mudar os hábitos, né? Saudáveis, de uma alimentação saudável, de um emagrecimento pela saúde. Fico mega feliz em poder participar, ajudando aqui no Café com a Josi, todas as quartas-feiras, tá? Então, olha só, eu selecionei algumas perguntas, claro que o tempo é meio curto, não dá para responder todas, mas eu selecionei algumas e com certeza eu vou voltar para poder responder as outras e as demais que forem chegando, tá bom? Então, olha só, uma primeira pergunta aqui. Uma paciente mandou, uma pessoa mandou, aveia ajuda no processo de emagrecimento? Veja bem. O emagrecimento acontece quando se tem um fator energético negativo, certo? Então, não depende somente de um alimento, depende de uma demanda de uma dieta prescrita, de várias refeições fracionadas específicas individual, né? Não adianta a dieta do outro que eliminou X peso vai servir para você. Não funciona assim, tá? Então, o que eu quero dizer em relação à aveia? Eu falei numa outra live sobre a leptina, que é um hormônio da saciedade. Então, a leptina, ela é estimulada quando se tem alguns alimentos também ricos em fibras, né? E a aveia é um alimento rico em fibra. Então, se você for pensar, vai me ajudar no emagrecimento? Claro que sim, porque ela vai conservar a sua glicemia. Exemplo, consumindo ela de manhã. Até a paciente mandou aqui perguntando, se eu consumir ela de manhã com uma banana, com um iogurte, consequentemente eu vou estabilizar a minha glicemia e na próxima refeição eu vou sentir menos fome. Então, o que vai acontecer? Vai agregar e vai ajudar sim nesse processo de emagrecimento. Outra coisa muito importante que eu quero dizer para vocês o processo de emagrecimento depende muito da quantidade e indicação, né? Tem indicação e quantidade para várias pessoas, ou seja, não adianta uma pessoa com X peso querer eliminar uma quantidade se não tem uma prescrição exata para ela. Então aqui mesmo na live eu não vou passar para vocês, até porque é muito individual isso tudo, tá? E tem outras pessoas que vão ver depois, normalmente acontece muito, porque esse horário de 3h30 é um horário, às vezes, que muitas pessoas estão trabalhando, então eu não vou passar quantidades. Eu vou sempre dar uma orientação dentro das perguntas que foram enviadas, certo? Então, vamos lá. Chá de hibisco, uma pergunta que veio aqui pra mim. Atrapalha para aquelas mulheres que tomam anticoncepcional? Não atrapalha. Você pode tomar, né, o chá de hibisco, chá verde, chá branco, sem nenhuma contraindicação para esse processo. Lembrando sempre que as pessoas que são hipertensas têm que tomar um cuidado a mais com isso, porque pode sim alterar a sua pressão arterial. Então tem que ser uma indicação, tem que ser uma indicação por profissional, isso é muito importante, tá? Outra coisa importante aqui, uma outra pergunta que eu achei super interessante. Uma paciente mandou, né? Uma pessoa mandou, tenho dificuldades em comer verdura. Eu posso suplementar? Veja bem, não existe uma suplementação de verdura, legumes, frutas. Qual que é a indicação que eu sempre faço e a indicação que eu sempre falo aqui, dentro das minhas consultas, dentro de um plano alimentar que eu vou prescrever? Por que você não experimenta modificar o preparo desses alimentos, né? Por exemplo, você não gosta de consumir beterraba, né? Fazer ela cozida no vapor e não gosta de consumir. Mas quem sabe você faz um suco de laranja e adiciona um pedacinho de beterraba. Ali você vai já estar adicionando nutrientes, certo? Você não gosta de cenoura,
Mas se você cozinhar ela a vapor, fazer ela raladinha e depois misturar no seu arroz, você com certeza vai estar consumindo mais uma quantidade de nutriente. De repente, um legume que natural você não consegue consumir. Ele refogado ou ele cozido no vapor, enfim. Então, o que você tem que se dar? Oportunidade de se reeducar. Se é algo que você não tem hábito, você tem que começar a corrigir esses hábitos. E aí, introduzindo esses alimentos de uma forma modificada, é um fator que vai te ajudar muito nesse processo de ingestão. Então, de repente, no primeiro dia, você tenta fazer com suco. No segundo dia, misturado a algum alimento. E até super indicado você cozinhar a beterraba no feijão, né? Então, quer dizer, vai ali absorver uma quantidade de nutrientes e também depois você pode servir ela picadinha numa salada, né? Uma opção. Outra opção super importante, durante o inverno, é mais difícil estar consumindo folhas. Todo mundo acha gelado, acha desconfortável. Então, de repente, se você fizer um molhinho natural, eu sempre falo do molhinho de vinagrete, que é super saudável, pode ser consumido sem muita restrição, que aí você vai colocar uma cebola picadinha, vai colocar um pimentão picadinho, vai colocar um pouquinho de vinagre, um tomate picadinho e você vai fazer aquele molhinho mais encorpado e colocar na sua salada de folhas. Isso também vai ser algo que vai te ajudar, né? Então, às vezes, ela natural, você não vai conseguir. Mas se você tentar fazer esse molhinho mais natural, super saudável, super indicado, você vai modificar, né, a estrutura ali daquele alimento e, de repente, você vai conseguir consumir melhor, tá? Outra dica importante é sempre fazer as polpas de fruta natural com mais de um tipo de fruta. Eu já coloquei aqui no meu stories algumas vezes que eu sempre faço de 3 a 4 tipos de fruta, que isso vai te facilitar e, consequentemente, também você vai consumir outros nutrientes, né? Outras vitaminas, outros minerais, super indicado no seu dia a dia, tá bom? Uma outra dica em relação também os legumes, que às vezes as pessoas têm dificuldade, tenta fazer uma sopa de legumes. Ao invés de você colocar macarrão, arroz, coloca legumes, abobrinha, chuchu, coloca uma vagem, coloca uma batata salsa, coloca uma cenoura picadinha, desfia um frango. Isso já é uma oportunidade também de você fazer um consumo de uma sopa super saudável e com vários nutrientes, com várias opções, tá? É uma dica super importante, é assim que nós iniciamos a reeducação alimentar, tentando experimentar, porque às vezes você acha que tem aversão, não gosta, mas você não experimentou, não tentou modificar o jeito do preparo, o modo do preparo, e com isso, com certeza, você vai agregar sempre uma quantidade a mais de vitaminas e minerais nos seus pratos, né? No seu dia a dia, na sua saúde, certo? Então, vamos lá. Uma outra pergunta. Sair da dieta uma vez por semana pode aumentar meu peso, né? O peso dessa pessoa que ficou com dúvida. De repente, essa pessoa está em tratamento de emagrecimento e ela quer fazer uma refeição livre. Dependendo, né, do que você está em planejamento da sua alimentação, da sua prescrição, conversando com o profissional que está te acompanhando, dá sim para poder acrescentar alguma coisa ou fazer uma troca. É muito importante você consultar o profissional que está te acompanhando para você tirar essa dúvida, tá? Agora, se você está fazendo uma reeducação por tua conta, né, tentando eliminar peso, procurando saúde, se de repente você fizer um consumo extracalórico de uma quantidade muito elevada, muito grande, sinceramente vai sim atrapalhar o seu emagrecimento. Então eu sempre indico equilíbrio, né? O equilíbrio. E o meu método que eu sempre ensino aqui dentro da clínica, ensino para os meus pacientes, é consciência primeiro. Para você ter consciência de refeições livres, de uma demanda flexível, você tem que passar primeiro pelo aprendizado. Você tem que aprender a se reeducar, aprender a falar não para algumas coisas, assim, consequentemente, futuramente você vai conseguir flexibilizar com mais consciência. Quando você inicia uma dieta e logo quer fazer refeições livres, fazer outras opções, isso vai acabar te atrapalhando, porque ainda você não fez
todo o processo de consciência. E a consciência vai acontecendo com o emagrecimento, tá? Ela não acontece da noite pro dia. Isso você vem adquirindo, é aos poucos. E isso é mega saudável. Você vai encontrando valores nutricionais, você vai encontrando resultados ao decorrer do tratamento, que isso vai trazendo para você essa consciência. Aí sim você pode flexibilizar, tá? Isso não tem problema nenhum, desde que seja com muita consciência, orientação, e você também tem que pensar o seguinte: estou num plano de emagrecimento, eu estou procurando algo mais saudável para minha vida. Será que uma refeição, um prazer momentâneo, talvez de uma quantidade exagerada, isso pode me atrapalhar? Dá para esperar mais um pouquinho? Vamos conscientizar mais um pouquinho? De repente, numa outra oportunidade, eu posso consumir, mas de uma forma diferente. Pensa nisso, é importante, tá? Vamos lá. Suplementos para quem quer emagrecer. Eu recebi até uma pergunta aqui sobre a cafeína. Cafeína emagrece? É um tipo de suplemento que eu posso estar usando para acontecer o meu processo de emagrecimento? Sim. É um suplemento, sim, tá? Só que você não pode usar a cafeína como fator único de emagrecimento, né? É um termogênico que vai te ajudar, sim, a fazer a lipólise, que é a quebra da gordura, mas ela sozinha não funciona, tá? Então, ela elimina a gordura, causa, sim, a lipólise, mas atrás disso tudo precisa ter um tratamento de emagrecimento, tem que ter um valor energético negativo para que esse suplemento consiga fazer um efeito satisfatório. Não adianta você tomar, eu não vou indicar a quantidade, porque isso é muito individual. Você toma cápsulas de cafeína no seu pré-treino e quando você volta no seu pós-treino, você faz um consumo exagerado de vários alimentos, carboidrato, proteína, numa quantidade elevada. Isso vai te atrapalhar, não vai adiantar. Entendeu? Então, existe sim essa suplementação. Os termogênicos são sim algumas opções que podemos fazer uso, mas lembra sempre do fator energético negativo. O balanço sempre tem que acontecer. Um gasto maior e um consumo menor. Aí sim vai acontecer esse processo. Mas isso é calculado, é individual. Cada paciente tem uma prescrição de uma dieta diferente e isso só vai acontecer dentro de uma prescrição orientada. Sempre orientada por um profissional, certo? Um outro detalhe aqui que algumas pessoas me perguntarem a respeito até dos alimentos pré-treino. Quais alimentos que eu posso usar pré-treino? Uma dica super importante é você saber o porquê que você está usando esse alimento pré-treino. Você vai fazer uma reserva de glicogênio no seu sangue, consequentemente você vai ter uma disposição a mais para poder treinar, não vai acontecer fadiga, não vai acontecer hipoglicemia. Claro que a indicação são várias opções. Exemplo, banana, aveia, canela, uma opção. Batata doce, pasta de amendoim, queijo Minas, mais uma opção. Whey protein, outra opção. Isso vai de cada pessoa, é individual. São opções que você pode estar usando? Claro, você pode sim estar usando, mas você tem que entender que o processo de consumo tem que ser indicado por um profissional e uma quantidade exata. Vai de acordo com a demanda do que você vai consumir no seu dia todo. Entendeu? Às vezes eu preciso passar para um paciente, um exemplo claro, eu preciso passar um whey protein, banana e pasta de amendoim. Não serve para todo mundo. Serve para aquele paciente que tem um treino específico, que tem um peso específico e precisa de uma demanda energética específica para aquele momento. Às vezes o paciente treina 1h30, 5 vezes por semana, né? E tem um ritmo durante o seu dia de consumo energético maior, tem um trabalho braçal que exige um pouco mais de força. Então é individual, né? Quando eu falo aqui de algumas opções, não vem quantidade. Isso você deve consultar um profissional para que você tenha uma administração correta na hora do consumo, tá? Isso é muito importante. Outra coisa bem interessante aqui que as pessoas vêm me perguntando é sobre o processo de emagrecimento consciente e flexível, né? A consciência se dá no momento que você consegue se reorganizar no processo que você estava de demanda livre.
Se você faz um processo, você inicia um processo de emagrecimento e não tem a consciência daquela disciplina que você tem que colocar em dia, nada vai funcionar. Muitas pessoas vêm achando que o método que eu uso aqui, eu posso flexibilizar e posso colocar alimentos que eu quero, na hora que eu quero, na demanda que eu quero, porque está escrito lá flexível. Não é isso, tá? Eu quero deixar bem claro para vocês que a consciência vem de um programa de reeducação alimentar. Eu preciso ter um processo de reeducação alimentar para que eu tenha consciência do meu dia a dia. Isso é muito importante, certo? E para que isso aconteça, você tem que ter uma orientação profissional. Não adianta você querer fazer algo sozinha por tua conta, cortar carboidrato, fazer dietas da moda, ler dieta no Google, que isso não vai te ajudar em nada, certo? Então, pensa nesse detalhe. Uma outra pergunta aqui, super interessante. Aparelhos estéticos, atividade física, correr, fazer crossfit, fazer musculação, fazer aeróbico, isso vai me ajudar num processo de emagrecimento mais que a dieta? Aí eu quero responder para vocês que não, né? Tudo isso é um complemento. A primeira coisa que tem que ser mudada é o processo da dieta, da sua alimentação. Isso é muito importante. Você precisa mudar a sua alimentação e esses outros fatores vão contribuir. Claro que você precisa treinar. Claro que se você agregar uma ativação metabólica, que é um tratamento estético, vai agregar valores ao seu resultado? Claro que vai. Eu vou começar, além da atividade física, eu vou começar a caminhar, eu vou começar a correr? Vai agregar resultado? Vai. Mas pensa primeiro na reeducação alimentar. No processo que você vai fazer a base energética negativa do teu consumo diário. Não vai acontecer. Uma andorinha só não faz verão, não adianta. Então tem pessoas que vêm me procurar achando que eu tenho uma clínica de estética, que os meus aparelhos vão fazer milagre, vão fazer efeito. Não funciona assim. Claro que eu vou agregar valores nesse resultado. Não tenho dúvida disso. Os meus resultados sempre vão acontecer de uma forma que o paciente vai ficar mais satisfeito com a imagem corporal, né? Com a redução da celulite, redução de gordura localizada, mas isso não é o fator principal. O fator principal é dieta, em primeiro lugar. Você tem que abdicar de alguns alimentos que você vem com uma demanda maior, né? Em alguns momentos até num consumo de compulsão, e isso, infelizmente, agregou um valor de peso ou algo na sua saúde que você tem que mudar. Então, todos esses outros fatores vão agregar para te ajudar. Ele não vai fazer efeito sozinho e milagroso. Não funciona. Então, lembra sempre do processo de emagrecimento, lembra sempre do processo de reeducação alimentar. Isso é muito importante vocês saberem, certo? Então, olha só, vou terminar meu cafezinho com a Josi aqui. Se vocês tiverem mais alguma dúvida, eu vou voltar semana que vem para a gente tirar mais dúvidas sobre as perguntas que vocês vão fazer. E eu estou à disposição, agradeço a companhia. Quem for ver depois, que muitas pessoas não conseguem ver agora, ver depois. Tiver mais alguma dúvida, me envia. Eu estou à disposição aqui para vocês, tá bom? Um abraço, beijo da Nutri. Tchau, tchau.